Pessoal, precisamos falar sobre o Thales Gomes. Para quem não sabe, tá rolando esse vídeo aqui que viralizou aí nos últimos dias do ano de 2025, aonde o Thales Gomes, que é esse cara aqui, ó, esse empresário brasileiro que criou algumas empresas de grande sucesso. Atualmente ele é dono da empresa G4, uma empresa que vende soluções para empresários. E basicamente esse vídeo é um debate onde ele argumenta contra 30 pessoas que, que são CLTs desempregados, no caso, né? E resumidamente, esse vídeo a gente vê que as pessoas foram totalmente despreparadas em relação a ele. Não tem como a gente pegar o Thales Gomes, que é um cara que já criou diversas empresas aí no Brasil. Ele vendeu uma das empresas dele para empresas de outro país por valores assim bilionários. É um cara que tipo não é aqueles coach de internet que vende curso sobre como vender curso. É um cara que sabe o que faz, sabe o que está fazendo. É um cara que domina a área, é o cara que entende do mercado, é o cara que trabalha de horas. Eu não tô dizendo isso porque eu sou fã do cara, eu tô dizendo isso porque tem como ser provado. Se você pesquisar sobre a história do cara, se você pesquisar o que o cara já fez, você vai ver que realmente tem fatos. Não é algo que eu estou dizendo. O cara criou empresas, vendeu, agora ele é dono da G4, que é uma empresa multimilionária, que acho que nesse ano de 2025, até o final do ano, eles vão faturar 500 milhões. Então, assim, vamos dizer, a gente tá quase na metade, passou da metade do ano, eles já estão para bater a meta de 500 milhões até o final do ano. Então, assim, não tem como a gente pegar esse cara e comparar com 30 pessoas comuns que ainda foram demitidas, porque são pessoas comuns ali. A gente vê que não tem nenhuma pessoa especialista em alguma coisa. Tem algumas pessoas ali que se dizem ser formadas em algumas áreas, porém, quando fui debater, não conseguiu trazer uma ideia e muito menos comprovar a sua ideia. E o que a gente vê ali é que, em relação às pessoas que foram debater contra ele, o cara saiu, tipo, muito acima da média, muito acima das pessoas. Ele tá, tipo assim, muito acima em relação ao conhecimento. As pessoas que estão ali desempregadas estão muito abaixo de conhecimento. Talvez seja esse o motivo que elas estão desempregadas. Mas não vamos generalizar, porque eu assisti o vídeo e tem pessoas que foram demitidas realmente por injustiças. Só que tem pessoas ali que se dizem, uma garota ali que diz que tem várias formações e ela tem acho que 26 anos e ela trabalhou em 10 empresas. Então a conta não bate, porque em 10 empresas que ela trabalhou, as 10 empresas ela falando assim mal do empresário, do dono da empresa. Não é possível que uma pessoa que trabalhou em 10 empresas durante alguns anos, durante 8 anos, porque se ela tem 26, dizendo que, vamos supor que ela trabalhou, começou a trabalhar com 18, então ela está com 26, 8 anos, então em 8 anos ela trabalhou em 10 empresas. O problema não é das empresas, o problema com certeza é com essa menina aí, tá? Porque não é possível que em 10 empresas trabalhadas, pode ter sido sim que 7 dessas empresas são as piores empresas para trabalhar. Porém, sobra 3. 3 dessas 3, 2 deveriam ser boas empresas e uma ótima empresa. Que talvez ela não tenha ficado nessas empresas por conta dela mesma querer escolher muito, igual ele falou, que ela estava querendo escolher demais, por conta dela ter algumas formações, sendo que a gente sempre soube que formação não garante emprego e não garante salário, igual ele mesmo falou. O que vai garantir a pessoa crescer dentro da empresa não é apenas a formação, isso é o que eles olham na hora de contratar, mas o real mesmo é o resultado que você traz dentro da empresa. E aí teve umas pessoas que argumentaram assim que muitas empresas mandam as pessoas embora e não dá oportunidade de crescimento dentro da empresa. Só que um ponto que ele falou é o seguinte: se a pessoa está te mandando embora, sim, vamos tirar questões pessoais. Se ele está te mandando embora é porque ele não vê valor no seu serviço, ou seja, você não está gerando valor suficiente para ocupar aquela cadeira. Isso não é difícil de entender. Aí o argumento do CLT é o que? Ah, o salário é baixo, eu não vou ficar me matando, não vamos ter sentimento de dono, vamos fazer o mínimo. Beleza, vamos fazer o mínimo? Beleza. Mas também não devemos cobrar
de quem tá em cima quando ele quiser me mandar embora, porque eu já faço o mínimo. Então é justo se ele quiser me mandar embora. Então como que a gente consegue resolver essa situação? É uma situação bem difícil. Eu já estive nessa situação de CLT e já me senti injustiçado várias vezes em empresa. Só que eu entendi uma coisa. Quando você se dedica muito por alguma coisa dentro da empresa, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, alguém vai te ver, tá? Isso é fato. Alguém vai estar vendo o seu serviço, alguém vai estar vendo a sua dedicação. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguém vai ver. Porém, a gente tem que tentar entender uma coisa. A classe trabalhadora, se vir com o argumento de que o empresário está usurpando da energia das pessoas, que o empresário está usando as pessoas, se a pessoa vir com esse argumento, eu nem discuto. Porque assim, a empresa precisa de funcionário e o funcionário precisa trabalhar. Então, muita gente fala assim, nesse mesmo vídeo, tem gente que falou assim, você como empresário só pensa no lucro. Óbvio, porque nós quando vamos trabalhar numa empresa, olhamos o salário e queremos receber esse salário. Se a gente não recebe, a gente sai da empresa, a gente pede para sair, a gente se demite. E teve algumas pessoas que argumentaram que trabalharam meses, 2 meses em uma empresa sem receber salário. Mano, se eu tô trabalhando numa empresa e eles atrasam o meu pagamento um dia, no outro dia é atestado, tá ligado? Eu não quero saber, porque eu fui trabalhar todos os dias, então eu quero receber meu dinheiro. Então, basicamente, as pessoas foram com argumentos assim muito idiotas e argumentos pessoais, com coisas que aconteceram com elas e não com coisas reais. Se a gente pegar um outro dado aqui, olha, teve gente que foi lá e falou que o país está com problema de empregos. Porém, eu conheço alguns empresários que estão dizendo que o país está com dificuldade de achar funcionários. Então, tem alguma divergência aí. Não está tendo funcionário ou não está tendo emprego? Porque funcionário tem, mas capacitado não. Se a gente olhar aqui esse dado aqui, ó, do Trading Economics, a gente pode ver que nos últimos 10 anos a taxa de desemprego do Brasil em 2015 era 9 milhões e a gente já achava que era muito. E isso foi aumentando. Depois veio pandemia, se manteve, só que já era muita gente. Olha aqui, ó, 13 milhões, 12 milhões de pessoas desempregadas. E na pandemia a gente chegou num pico de quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Na verdade deve ter passado porque esses dados sempre tem uma divergência ali. Pouca, mas tem. Então vamos dizer que em 2021 o país atingiu 15 milhões de desempregados. Agora em 2025 a gente está com 6 milhões e abaixando. Desde o começo do ano foi abaixando. Então, se a taxa de desemprego está diminuindo, como que está tendo dificuldade de achar emprego? Né? São pessoas com argumentos fracos. Essa é a verdade. Então, dá para entender que o problema aqui não é os empresários nem ser CLT. O problema são pessoas mal qualificadas, pessoas que não entenderam como o jogo funciona. Ela é demitida e aí ela acha que, na verdade, ali as pessoas estão sendo, são, na verdade, elas estão querendo ser apenas ajudadas. Elas querem que as pessoas tenham a obrigação de ajudar elas. Mas isso é um sonho, é um bagulho que nunca vai existir. Quem pensa desse jeito nunca vai crescer dentro da empresa e muito menos na vida. E se tentar como empresário, provavelmente não vai dar certo. Porque empresário, ele automaticamente tem que trabalhar mais do que uma pessoa que está dentro da empresa, né? Então, talvez, eu acho que essas pessoas aí precisam dar uma estudada antes de argumentar com um cara desse nível. Precisaria de uma pessoa CLT no nível de inteligência desse cara para trazer argumentos bons, como por exemplo, nível de burnout, porque está tendo muito burnout nas empresas. Também outro dado, porque em relação à geração Z, né? Porque a geração Z está com dificuldade de se manter no mercado de trabalho. Se alguém viesse com esses argumentos, tenho certeza que conseguiria ter um resultado bem melhor do que apenas ir lá e falar assim, eu fui demitido por isso, por isso, por isso, e o empresário é uma merda, o empresário usa as pessoas, sendo que a gente tem problemas de verdade rolando no mercado de trabalho, né? Então, assim, isso que foi falado aqui, dessas pessoas argumentando, é muito, tipo, de, cara, a pessoa quer só ser ajudada e ela acha que ela vive num sonho, tá ligado? Teve gente aqui, mano, que reclamou que foi mandado embora porque não cortava o cabelo. Mano,
Sério, a aparência da pessoa não importa tanto dentro da empresa. Só que, cara, pô, mano, corta o cabelo, tá ligado? Aqui a gente tem alguns dados que a gente poderia usar contra ele no debate. Se alguém viesse com uma pergunta sobre, por exemplo, as condições do trabalho dos trabalhadores pioraram na última década com emprego instável, imprevisível e insuficiente, além de maior adoecimento mental ligado ao trabalho, como depressão e ansiedade. 470 mil afastamentos em 2024. Por exemplo, a desigualdade salarial grave, especialmente para mulheres e negros. Mulheres recebem 20% menos do que homens em média, chegando a 27% a menos em cargos de chefia. Outra questão, o mercado sofre com mudanças tecnológicas e econômicas que exigem adaptação e requalificação profissional, mas o déficit educacional dificulta essa transição, agravando a exclusão. Aqui, cara, é um negócio muito importante que deveria ser falado, porque a gente entende que a todo mês são lançadas tecnologias, todo mês, todo ano, tudo em relação à tecnologia muda e as empresas elas se atualizam para estar utilizando as melhores tecnologias, até porque as tecnologias têm a tendência de trazer economia para as empresas. Só que quem é o funcionário, muitas das vezes, não tem acesso a essa tecnologia ou apenas tem acesso no trabalho. E se o cara se formou numa época que as coisas tipo ano passado, por exemplo, era diferente. Então agora lançou uma tecnologia nova e o cara não sabe usar, porém a empresa já está implementando e aí tem um cara que se formou no ano vigente, que sabe usar a tecnologia, pô, vai mandar o cara embora para contratar o que já sabe, como que vai fazer, né? Ou seja, a gente tem um déficit educacional. Então isso poderia ser resolvido. Talvez com um empresário desse nível do Thales, ele poderia saber o que ele poderia agregar sobre em relação a isso. Tem outras coisas também, ó. Quais são os principais desafios do mercado de trabalho em 2025? Como a desindustrialização afeta a oferta de empregos formais no país? Porque a gente vê que tem muitas pessoas empreendendo e o país está sendo desindustrializado. A gente não vê muitas indústrias, a gente vê as indústrias saindo do Brasil e não chegando, o que era para ser ao contrário. Então deveria ser usado esses tipos de debates, né? Não algo do tipo que foi falado aqui nesse vídeo, cara. De tipo assim, o cara falou que a geração atual é mimizenta e teve uma mulher que tipo ficou com raiva e tipo quis apontar o dedo pro cara dizendo assim, você tá dizendo que a geração é mimizenta? Cara, você tá louco? Tipo, essas coisas sendo que, cara, realmente a geração tá mimizenta. Porém, a gente também tem problemas na geração que são por conta de gerações passadas. Então, tem como ser resolvido, né? Apenas deveria vir pessoas com a mentalidade correta e debates preparados para o debate, cara. Isso deveria ter sido feito. Não pessoas, talvez tenha sido utilizado essas pessoas com esse nível de conhecimento apenas para fazer parecer que o Thales está sobre acima. Não tô dizendo que o cara não tem mérito, o cara tem, cara, muitos. Porém, se a gente pegar uma pessoa com um nível de inteligência e uma maneira de debater melhor do que a maioria dessas 30 pessoas, ou do que até essas 30 juntas, se a gente pegasse uma pessoa do nível superior, assim, seria melhor de debater e talvez a gente conseguiria trazer ideias que tivessem, assim, batessem uma de frente com a outra, né? Então, eu acho que deveria fazer um novo vídeo com algum outro empresário ou talvez botar sei lá, um empresário e uma pessoa CLT, sei lá, que tá há muitos anos numa empresa, ou não sei, jovens. Deveria ser feito um novo vídeo para trazer novas ideias, só que com pessoas preparadas, né? Então, eu acho que isso que eu queria falar.